Graça e paz, amados irmãos, em Cristo Jesus. Mais um horário abençoado, horário de almoço. Que Deus abençoe, que Deus prospere a tua casa, que Deus abra as portas com porta do céu, jorrando toda sorte de bênção, ouro e prata, saúde, alegria, paz, prosperidade na sua vida, em Cristo Jesus. Amados, uma palavra breve para nós no horário de almoço. João capítulo 21, versículo 3. Disse-lhe Simão, Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. Naquela noite nada pescaram. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filho, tende aí alguma coisa de comer? Responderam não. Então Jesus lhes disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. Aleluia! Eita glória! Amados, quero destacar 3 pontos aqui nessa mensagem, amados. Primeiro, que depois que Jesus morre, o que os discípulos fizeram? Voltaram a pescar. Isso mesmo. Se desviaram do caminho do Senhor. Pedro, com mais 6, Pedro falou, eu vou voltar a pescar. Jesus morreu, acabou tudo. Eu não vou ser discípulo de coisa nenhuma. Eu vou voltar a pescar, pegar meus peixes e vender na feira. E os outros 6 disseram, nós também vamos pescar. Até então não tinha entendido nada da missão que Jesus tinha dado a eles. E eles foram pescar. Não pescaram nada. Sabe por que eles não pescaram nada, amados? Porque quando a pessoa está em desobediência à palavra de Deus, dá tudo errado. Quando a pessoa vira as costas para Deus, dá tudo errado. Quando a pessoa não tem compromisso com a palavra de Deus, dá tudo errado. E esse aqui é um exemplo clássico que a Bíblia mostra. Jesus tinha morrido, tinha sido enterrado, eles não tinham visto Jesus ainda ressuscitado. Aí o que eles resolvem fazer? Voltar para a velha vida. Aqui parece que eu estou vendo pessoas que saíram das drogas, do mundo do crime, aceitaram Jesus como Salvador, vão para a igreja. Na primeira oportunidade, eles viram as costas e voltam para aquela velha vida. É a história, né? Dá banho em porco. Você dá banho de manhã, de tarde, está na lama. E assim aconteceu com os discípulos. Viraram as costas para Jesus, viraram as costas para as palavras de Jesus. E o que é pior? Eles viraram as costas para a ordem que Jesus tinha dado. Jesus tinha dado ir e pregar o evangelho. E eles não foram pregar o evangelho. Eles foram fazer o quê? Pescar. Voltar à velha tradição. Pegar barco, ir no mar e pescar. Sempre pescaram, mas naquele dia não pegaram nada. Por quê? Porque em desobediência à palavra de Deus dá tudo errado. Quantas vezes a gente explica, ensina as pessoas, entra num ouvido e sai no outro. Depois, quando vem nos procurar, tão pior do que quando nos procuraram a primeira vez. Amados, Jesus diz que a pessoa, quando for liberta, o demônio sai. Se a pessoa não aceitar Jesus e não fazer um compromisso com Jesus, o demônio volta e traz 7 pior do que ele. Isso é muito sério, amados. É muito sério. Mas eles não reconheceram Jesus. Quando Jesus deu a ordem que era para eles ir lançar a rede do lado direito do barco, eles não reconheceram que era Jesus. Eles não acreditaram que era Jesus ressurreto. E aí eles foram, mesmo assim, obedecer e foram. Mas obedeceram sem saber que era Jesus. Que era Jesus. Não sabiam. Por que eles não sabiam? Porque eles estavam cegos espiritualmente. Toda vez que a pessoa vira as costas para Deus, desobedece a sua palavra, se distancia de Deus, ele fica cego. Ele não vê. Por que eles voltaram lá atrás para o barco para pescar?
Por que que eles não ficaram pregando o evangelho, mesmo com a morte de Jesus? Tudo que eles tinham aprendido, eles já tinham recebido poder e autoridade para curar, para libertar, já tinham recebido uma ordem e de pregar o evangelho, mas eles simplesmente viraram as costas, se entregaram ao desânimo e voltaram para a pesca. Mas Jesus, ele não desiste de ninguém e não desanima de ninguém. Jesus foi atrás deles. Jesus foi atrás deles. E Jesus disse: lança a rede do lado direito. E eles foram. E quando eles lançaram a rede, eles pegaram tanto peixe que eles tiveram que pedir para outros 2 barcos virem socorrer eles, senão o barco deles afundaria com o peso dos peixes. Então aqui, amados, é bem claro, é Jesus e não tem outra saída. Mas é muito mais fácil virar as costas para Jesus. É muito mais fácil desobedecer a Jesus. É muito mais fácil procurar os prazeres da carne nesse mundo, satisfazer os desejos da carne, do que matar os desejos da carne. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Estamos terminando o ano. Estamos terminando o ano. É a última semana do ano. E aí todo mundo fala assim: o ano que vem vai ser diferente, o ano que vem eu vou fazer isso, o ano que vem eu vou fazer aquilo, meu projeto é esse, meu projeto é aquele. Mas eu não ouço das pessoas dizendo: o ano que vem eu vou ter mais compromisso com a palavra, o ano que vem eu vou obedecer a Jesus, o ano que vem eu vou orar mais, o ano que vem eu vou ler mais a Bíblia, o ano que vem eu vou estar na igreja, eu vou estar nas programações e vou ser uma pessoa que vai ajudar na proclamação do Evangelho. Meu projeto é esse para o ano que vem. Você não ouve. O ano que vem eu vou comprar carro, vou comprar casa, vou comprar apartamento novo, o ano que vem eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. Só pensam em comprar, mas esquecem que o dono do ouro e da prata chama-se Jesus. Por isso que ele mesmo disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O ser humano fez o inverso, irmãos. Jesus diz que é ele em primeiro lugar. As pessoas estão colocando ele em segundo lugar. Se sobrar tempo, eu vou orar. Se sobrar tempo, eu vou ler a Bíblia. Se sobrar tempo, eu vou para a igreja. Se sobrar tempo, eu vou me lembrar de Jesus. Aí quando bate uma enfermidade ou bate um desemprego, aí eles lembram de quem? Lembram de Jesus. Amados, Jesus não é vento forte para quebrar galho de ninguém não, amados. Ele diz uma palavra muito séria aqui no livro de João: vocês são o ramo enxertado na videira. Quem não estiver em mim será lançado ao fogo. O que significa será lançado ao fogo? Será lançado ao inferno. Se morrer sem Jesus, vai ser lançado ao inferno. É isso que Jesus está falando. Mas ninguém quer ouvir a palavra inferno. Ninguém quer ouvir a palavra compromisso. Não querem ouvir. Por quê? É muito mais fácil dizer sim para o mundo do que não para Jesus. É muito mais fácil sentar na roda do escarnecedor e participar da roda do escarnecedor do que entrar nessa roda do escarnecedor e falar do amor de Jesus. Mas tem muitos que ainda entram na roda do escarnecedor e ajudam a escarnecer mais. E Jesus está deixando para nós aqui uma grande lição. Quem é desobediente à palavra de Deus paga caro. Paga caro na vida espiritual e também paga no material. Aqui os discípulos estavam pagando na vida material, porque eles foram pescar e não pegaram nada, porque eles estavam fora do reino do Espírito. Eles estavam afastados da vida espiritual. E aí eles tomaram na cabeça, se arrebentaram, porque não pescaram nada, trabalharam a noite inteira, estavam com sono e cansados e não pegaram nada. Segundo ponto que eu quero tocar aqui. Perguntou Jesus: filho, tende aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Esse não aí, amados, é uma faca. É uma faca. Porque quando a pessoa diz não para Jesus, ele está dizendo sim para o devorador, cortador, migrador, destruidor. No momento que os discípulos decidiram ir a pescar, para pegar peixe para sobreviver, eles disseram sim para as coisas do mundo e não para as coisas espirituais.
E Jesus ainda faz uma pergunta para eles: tem alguma coisa para comer? A resposta foi enfática: não, não tem. Estamos sem emprego, estamos sem dinheiro, sem gás, sem farinha e sem azeite. E a goteira está dentro de casa, não tem dinheiro para consertar. Era isso que os discípulos estavam dizendo se fosse no dia de hoje. Está na igreja? Não. Quer Jesus? Não. O que você precisa? Precisa de dinheiro para comprar um gás. Então vai na igreja que nós vamos ajudar e vamos orar. Não, você tem que ir na igreja, eu não quero. Não. Esse não, amado, se cada não que eu recebi até hoje valesse R$1, eu estava milionário nessa terra. Qual é o erro das pessoas? Ser lembrado de Jesus só na hora da necessidade. Como se Jesus fosse um supermercado para comprar uma cesta básica. Como se Jesus fosse uma farmácia para comprar um remédio. Como se Jesus fosse o Cine, onde se coloca um currículo e recebe um emprego. Jesus não é assim. Jesus é amor. Mesmo você dizendo não para Ele, Ele não desiste de você. Mesmo você não querendo Ele estar com as panelas vazias, Ele ainda quer você. Mesmo que você diga não para a igreja, Ele diz: eu quero você. Mesmo que você estando desempregado e fora dos caminhos dele, Ele está dizendo: eis que estou de braços abertos. Vinde a mim, então estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha até mim. Eu vou aliviar essa necessidade, vou ter que conceder o emprego, vou ter que conceder condição para comprar o alimento, comprar o remédio, comprar a roupa. Eu vou suprir as tuas necessidades. Mas para isso, você precisa estar debaixo das minhas mãos poderosas. Eu vejo as pessoas que estavam na igreja e hoje estão desviadas dos caminhos do Senhor. Tem uma vida de miséria, uma vida desgraçada, uma vida que não tem outra palavra para não dizer essa palavra, é uma vida desgraçada, é uma vida sem graça. E a palavra sem graça significa sem a presença de Deus. Porque quem vira as costas para Deus se aproxima do inimigo. Quem está na luz e vai para as trevas, amados, só vai ter o inimigo para se aproveitar dela e tomar a última gota de sangue que tem. Então, amados, esse não que os discípulos deram para Jesus foi como se fosse uma facada no peito de Jesus. Eu imagino, amados, me permitam imaginar, Jesus imaginando 3 anos e 6 meses eu ensinei para eles. Multipliquei pão na mão deles 2 vezes. Multipliquei peixe na mão deles. Dei autoridade para eles. E eles não entenderam nada. Não usam a autoridade que eu dei. Não usam o poder que eu dei. Nada. Então disse Jesus: lançai a rede do lado direito do barco e acharão peixe. Olha o amor desse Deus, amados. Existe algum outro Deus tão amoroso quanto esse, que quer teu bem? Mesmo os discípulos dizendo não para Jesus, ele disse aqui, ó: meus irmãos, meus amigos, voltem para o mar. Só lancem agora do lado direito que vocês vão pegar peixe, tá, meus filhos? Vamos lá. Jesus nunca virou as costas para o desviado do Evangelho. Pelo contrário, a maior alegria de Jesus é a pessoa voltar para os caminhos dele. Ele é o mais interessado em abençoar você e a mim. Então eles foram. Terceiro ponto. Eles obedeceram a palavra de um estranho. Amados, aqui na passagem, eles não reconheceram Jesus. Tanto é que eles acharam que Jesus era um estranho. Eles não obedeceram e não praticaram o que Jesus ensinou. Mas agora um estranho diz para eles: lança a rede do lado direito e vocês vão pegar peixe. Eles acreditam na palavra do estranho e foram lançar a rede, sem saber que esse estranho era Jesus. Não é diferente, amados. Não é diferente hoje. Como pastor, eu falo para as pessoas, ensino o caminho, ensino o que fazer, ensino a direção, mas não me ouvem e não acreditam. Aí vem um falso profeta, enviado do inferno, fala um monte de asneira, um monte de besteira, acreditam. E aí praticam o que ouviram, quebram a cara, se arrebentam. Aí quando estão todos engessados, voltam a me procurar para tirar o gesso. Assim como todos os outros pastores, acontece a mesma coisa.
Por que as pessoas dão crédito para os de fora e não os de casa? Jesus passou por isso. Jesus passou por isso, amados. A família de Jesus não acreditava nele. O único que acreditava nele era a mãe, a Maria. O resto não acreditava nele, não. Ninguém acreditava nele. Por isso que Jesus diz, santo de casa não faz milagre. Hoje é do mesmo jeito. Mas as pessoas têm a oportunidade de fazer diferente a partir de hoje. Muitos projetos vocês têm para o ano que vem. Escreva Jesus no início e no final do teu projeto. E aí vai acontecer aquilo que você quer. Para encerrar, Pedro chega com os peixes e os seus colegas. E o que eles verem na praia? Jesus com fogo, pão e peixe. Da onde que ele arrumou pão e da onde arrumou peixe, nós não tinha nada. Ele esqueceu que Jesus é Deus? Jesus fez aparecer pão e peixe ali. Quando eles chegaram cansados, Jesus já estava com o pão e o peixe para o café das 10 da manhã, para eles tomar o café e se alimentar. Jesus nunca larga os dele de mão vazia. Lança teu pão nas águas. Mesmo depois de 7 dias vai recolher, vai dividir entre 7 ou 8. Quando Pedro vê aquilo, ele diz, é Jesus que está na praia. Olha quando Pedro reconheceu que Jesus estava ressuscitado ali na praia. Quando ele viu o milagre do pão e de peixe assado. Aí as escamas caíram dos olhos dele. E ele disse para os companheiros, quem está na praia é o mestre. Então Pedro pula na água. Por que ele pulou na água? Porque Pedro estava sem roupa. A palavra despido quer dizer pelado, estava sem roupa. Estou falando português barato, que é para muitos pregadores que eu ouço, inventam um monte de farofa que não dá em nada. Vamos falar a verdade, ele estava despido, estava pelado. Quando ele viu Jesus, ficou com vergonha e pulou na água. Para Jesus não ver a nudez dele. Como se Jesus já não tivesse visto ele, ó. Desde o momento que Jesus chegou na praia, quando foram lá, Jesus estava junto com eles. Quem trouxe aquele peixe nas redes? Vocês acham que foi quem? Foi Jesus. Jesus que trouxe aqueles peixes na rede. Mas Jesus não só mostrou amor e carinho, como preocupação em alimentar seus filhos, seus amigos, que estavam cansados e fatigados. E aí o que acontece? Ao invés de eles vender os peixes, eles largam tudo e vão seguir a Jesus. Aí eles perceberam que estavam fazendo a coisa errada. Que quando Jesus disse que eles não eram mais pescador, mas faria deles pescador de homens, aí eles entenderam. Jesus fez o milagre dos peixes para mostrar para nós que nós estávamos fazendo errado. Nós devíamos estar pescando o homem, não lançando a rede para pescar peixe. Então eles voltaram, seguiram a Jesus e continuaram o trabalho de proclamação do Evangelho. E Jesus diz mais no versículo 10, disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de apanhar. Por que Jesus mandou eles trazer alguns dos peixes que eles tinham pescado? Porque a Bíblia relata que eles pegaram 153 grandes peixes. Eles nunca tinham pegado peixe tão grande como aqueles. Mas Jesus fez questão deles ir lá no barco, pegar o peixe, trazer e colocar na presença dele. Para eles ver que eles só pegaram os peixes porque Jesus tinha dado a ordem. E quem cumpre a ordem de Jesus vai ter prosperidade, vai ter alegria e vai ter bonança. Lança a tua rede hoje. Lança a tua rede hoje. Sobre oração, sobre o jejum, pregação da palavra, sobre os cultos, sobre os trabalhos. Ajude no trabalho, no desenvolvimento da tua congregação onde você está, para que o Evangelho cresça e o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Versículo 12. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem és tu? Porque agora sabiam que ele era o Senhor Jesus. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado entre os mortos. Olha só, é a terceira vez que Jesus aparece para eles. E mesmo assim eles viraram as costas para Jesus. Pedro negou 3 vezes Jesus. Jesus poderia ter dito, Pedro,
Você não tem vergonha? Você me negou? Eu te escolhi como líder dos discípulos, que decepção que você me deu? Não. Nada disso. Jesus não apontou o dedo. Tem muitas pessoas que apontam o dedo para nós, acusando. Não. Jesus não acusou Pedro. Jesus olha para o Pedro com amor e diz assim: Jesus, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Jesus. Pedro, tu me amas? Sim, Jesus. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus nos dá uma lição enorme aqui. Nós não fomos chamados para acusar ninguém, mas para abraçar, para amar, para entender que cada um tem seus problemas e cada um tem seus defeitos, mas devemos amar e cuidar da pessoa da mesma maneira que ela é. Então, amados, teus projetos e os teus desejos, os teus sonhos para 2022, você colocou aí na agenda dos pedidos que você quer servir Jesus acima de tudo? Que você não vai parar, não vai desanimar em 2022? Se você está frio na fé, você vai te esquentar na fé em 2022? Se você está desviado dos caminhos do Senhor, você vai voltar para 2022? Se você está desanimado, você vai voltar para os braços do Senhor em 2022? Tem muita gente aí preocupada com pernil de porco na virada do ano. Se preocupe com o dono do pernil. Se preocupe com Jeová Jiré, o Deus da provisão, dono do ouro e da prata. Jesus está de braços abertos. Ele é o maior interessado em te ajudar em 2022. Mas para isso, vocês precisam estar com Ele. Não apenas de palavra, mas de ação e de atitude. E 2022, vamos ficar com o versículo 22. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Que Ele fecha, ninguém abre. O maior interessado em abrir a porta para você é Jesus. Deus abençoe a todos em um 2022 na presença de Cristo.